Olá, bem-vindo a mais um estudo bíblico. Já estamos no estudo número 12. O tema do estudo de hoje é Jesus e a Igreja. Se você ainda não compartilhou todos os estudos com os seus amigos, aproveite agora, tá? Nesta mesma página que você está fazendo esse estudo, tem os demais estudos. Todos os outros estudos estão aqui. Então envie estes estudos bíblicos para todos os seus amigos, ok? E vamos abreviar a volta de Jesus pregando a palavra de Deus. Olha aí na sua lista aí de contatos no WhatsApp, quantos amigos você tem aí nessa lista? Pegue a lição número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e vai enviando para todas as pessoas, ok? É muito importante que você evangelize as pessoas que estão na sua lista de contatos, ok? Muito bem. O tema da lição de hoje, do estudo de hoje, é Jesus e a Igreja. Jesus e a Igreja. Muito bem. O corpo de Cristo. Nunca o planeta Terra teve tantos habitantes como agora. Bilhões de pessoas. Porém, é cada vez mais comum encontrarmos gente solitária. Tudo parece projetado para a vida individual. As moradias são pequenas, os veículos são compactos e as famílias diminuem. A igreja foi idealizada por Deus como uma comunidade de amor, crescimento e apoio. Não deve ser fechada como um clube, mas receptiva como um hospital que abriga qualquer pessoa doente. Um hospital funciona bem quando todos os funcionários sabem por que estão ali e como desempenhar suas funções. Todos trabalham juntos com o objetivo de salvar vidas. Que ninguém se engane, não existe cristianismo individualista. O cristianismo é para ser vivido em comunidade. Longe da comunidade, a fé se enfraquece e se apaga como uma brasa longe da fogueira. Vamos entender agora qual o plano de Deus para a igreja. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13, versículos 22 até o 30. Lucas 13, versos 22 até o 30. A porta estreita. Vamos lá. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença. Tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Muito bem. Analogia, comparação da porta estreita. Para falar sobre o esforço necessário para entrar no reino de Deus, Jesus apresentou a analogia da porta estreita. Seu público estava acostumado a pensar que, para ser salvo, bastava seguir as regras da tradição ou simplesmente nascer judeu. Jesus, porém, disse àquelas pessoas que, para serem salvas, era necessário passar pela porta estreita. Cristo ensinou que passar pela porta estreita significava deixar para trás o que está sobrando e reter só o essencial. E o essencial no reino dos céus é deixar de lado os interesses pessoais
para cumprir a vontade de Deus em comunhão com seu povo. Ao longo destes estudos, você tem percebido que seguir Jesus exige que façamos algumas escolhas, que também vão contra nossa natureza humana egoísta. O que fazer diante disso? Muito bem, vamos para a nossa primeira pergunta. Quem fundou a igreja? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículos 16 até o 18. Quem fundou a igreja? Foi Jesus Cristo? Foi Cristo que fundou a igreja? Foi Pedro? Foi João? Quem foi? Vamos ver o que é que a Bíblia nos diz. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós temos aqui três afirmativas, ou três alternativas. Quem fundou a igreja? Será que foi Cristo? Será que foi Pedro? Será que foi João? Quem foi? Vamos para a resposta certa. Então, Cristo fundou a igreja. Segunda pergunta. Sobre qual fundamento a igreja foi edificada? Nós temos mais três alternativas. Vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versos 19 até o verso 20. E o texto diz assim: Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2, 19 a 20. Sobre qual fundamento a igreja foi edificada? A razão? Cristo ou a tradição? Sobre qual fundamento? Vamos para a resposta correta, né? Então a resposta correta é Cristo. Então Cristo foi o fundamento. Ele é o fundamento, né? Cristo é o fundamento da igreja, tá? Efésios capítulo 2, versículos 19 a 20 confirma isso, né? Assim que já não sois estrangeiros, né? Nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo, né, é a principal pedra de esquina. Muito bem. Então a resposta correta é Cristo, ok? Vamos para a terceira pergunta. Para que Deus escolheu o seu povo? Para que Deus escolheu o seu povo? Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2 e versículo 9. 1 Pedro capítulo 2 e verso 9. E o texto diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, para que Deus escolheu seu povo? Vamos para a resposta. Para ser sacerdócio real, nação santa e sua propriedade exclusiva. Então isso significa que Deus tem um povo especial aqui na terra, ok? Um povo que foi eleito, né, para ser sacerdócio real, nação santa e sua propriedade exclusiva. Pergunta número 4. Qual comparação a Bíblia utiliza para se referir à igreja? Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 12, depois versos 13 e 20. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e depois 13 e 20. E o texto diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Agora,
verso 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Tá? Então, qual comparação a Bíblia utiliza para se referir à igreja? Vamos para a resposta. As Escrituras Sagradas comparam a igreja ao corpo humano. Ok? Muito bem. Então vamos para a quinta pergunta. Por que Deus estabeleceu a liderança da igreja? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, versículos 28 e 29. Atos capítulo 20, versículos 28 a 29. E o texto diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. Então, por que Deus estabeleceu a liderança da igreja? Resposta: para pastorear o rebanho de Cristo, o Supremo Pastor. Pergunta número 6. Quais devem ser as qualificações dos líderes de igreja? Vamos para 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 13. 1 Timóteo, está lá no finalzinho do Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 13. Tá? Muito bem, versos de 1 a 13. Então, quais devem ser as qualificações dos líderes de igreja? Então, vamos para a Bíblia. Esta é uma palavra fiel, e se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, muito bem. Quais devem ser as qualificações dos líderes da igreja? Vamos para a resposta. Os líderes devem ser irrepreensíveis, temperantes e sensatos, tá? E um pouco mais de acordo com os versos, Mas aqui é um resumo, ok? Muito bem. Sétima pergunta. Quais são as marcas da identidade da igreja nos últimos dias? Quais são as marcas da identidade da igreja nos últimos dias? Será que existe uma igreja que tem uma marca específica dada por Deus? Vamos ver o que a Bíblia fala? Abra sua Bíblia em Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, no Novo Testamento, tá? O último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14 e versículo 12. O que o texto diz para a gente? A pergunta é: quais são as marcas da identidade da igreja nos últimos dias?
Apocalipse capítulo 14, versículo 12 diz assim: Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Vamos para a resposta? A observância dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, a igreja verdadeira, a igreja, né, de Deus, ela deve guardar os 10 mandamentos e crer em Jesus, e crer na salvação pela graça, ok? Então a igreja verdadeira, ela crê na graça, em Jesus, e crê e observa, né, e guarda os 10 mandamentos. Isso quem está dizendo é a palavra de Deus. Aqui está a paciência dos santos. Quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A fé em Jesus, a graça e os 10 mandamentos, eles trabalham juntos, ok? Então, a igreja, né, as marcas, a identidade da igreja de Deus nos últimos dias são essas, né? São essas marcas aí. Crê na salvação pela graça, crê em Jesus, ok? E guarda os 10 mandamentos de Deus, ok? Muito bem. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Abra sua Bíblia em Mateus, aí no Novo Testamento, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Vamos lá? Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Muito bem. Qual é a missão da igreja, né? Qual é a missão da igreja? Vamos lá. Mateus 28, versos 18 a 20. E o texto diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, qual é a missão da igreja? Resposta: a missão da igreja é ir e fazer discípulos, né? A missão da igreja é pregar o evangelho. A missão da igreja é levar as pessoas ao batismo. Então, essa, né, é a missão que Deus concedeu ao seu povo. Ok? Características da igreja do Deus vivo. Vamos lá? Para as características da igreja do Deus vivo. Primeira característica, crê no Senhor Jesus. Atos 16, 30 e 31. Segunda característica, prepara-se para a volta de Cristo. João 14, de 1 a 3. Terceira característica, anuncia que é chegada a hora do juízo. Apocalipse 14, 7. Quarta característica, crê em toda a Bíblia e no dom de profecia. 2 Timóteo 3, 14 a 17, Apocalipse 12, 17, 19 e 10. Cumpre a grande comissão deixada por Jesus. Mateus 24, verso 14, Mateus 28, versos 18 a 20. Por que a igreja é importante tanto para você como para as pessoas que não conhecem a Jesus? Por quê? A igreja de Deus, ela tem um papel importante, tá? Quando você começa a frequentar uma igreja e que essa igreja ela obedece, né? Ela prega os princípios deixados por Jesus e pela palavra de Deus, isso significa que você está na direção do céu. Agora, se você faz parte de uma igreja contrário a muitos dos princípios bíblicos, né? Exemplo, uma igreja que prega contra os 10 mandamentos. Ela está indo na contramão. Está indo na contramão. E se você frequenta uma igreja dessa, você também está indo na contramão. Jesus disse para você ir para cá e você está indo para lá. Entendeu? Então é necessário
que você entenda que a igreja verdadeira, a igreja de Deus, ela tem que seguir os princípios deixados por Deus, deixado por Jesus, né? Tem muita gente por aí pregando uma graça sem ser necessário, né, obras. Uma graça, você é salvo pela graça. O coração, né, Jesus quer só o coração. Mas a palavra de Deus não prega isso não, tá? A palavra de Deus diz que o crente convertido, o crente que aceita Jesus e que é salvo pela graça, vai aparecer na vida dele as obras, as boas obras, inclusive, né, a guarda dos mandamentos de Deus. Eu faço um apelo para você, e o meu apelo é que você estude mais a palavra de Deus, estude a Bíblia, né? O diabo, ele tem sido astuto, tá? O próprio Jesus disse que nos últimos dias muitos dirão: Senhor, eu não expulsei demônio, eu não preguei, eu estava lá falando do Senhor. E Jesus vai falar: olha, eu nunca te conheci. Então é possível que alguém cure por aí, é possível que alguém pregue o evangelho, é possível que alguém expulse demônio, mas não conhece a Jesus, e Jesus não conhece essa pessoa. Entendeu? Então, o meu apelo para você é: se você frequenta uma igreja que não guarda os princípios de Deus, inclusive os 10 mandamentos, saia com urgência, você está na direção errada, tá? E qual deve ser o seu compromisso de fé hoje, o meu compromisso? Desejo fazer parte da igreja de Deus e contribuir com os dons que Ele me deu para ajudar a salvar outras pessoas. Vamos orar? Querido Deus e Pai eterno, queremos nesta hora te agradecer por mais um estudo da Tua Palavra. Eu quero nesta hora, Senhor, entregar a vida do Teu filho, da Tua filha em Tuas santas mãos. Eu não conheço a vida do Teu servo, da Tua serva, mas Tu conhece. Se porventura, Pai, tem faltado luz, clareza na mente do Teu servo e da Tua serva, derrame o teu Santo Espírito sobre ele, sobre ela, para que a Tua palavra seja fixada na mente do Teu servo e da Tua serva. E para que ele tome a direção, né, da eternidade e comece a frequentar a igreja verdadeira, a igreja que o Senhor deixou aqui na terra, a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Que Teu Espírito Santo possa conceder a este Teu servo, a esta Tua serva, esta oportunidade de seguir na direção da eternidade, fazendo parte da igreja que o Senhor deixou aqui na terra. Eu oro ao Senhor agradecido em nome de Jesus. Amém. Se porventura você ainda não visitou uma igreja adventista, procure uma igreja adventista. Aí no seu bairro, né, com certeza deve ter uma igreja perto de você. Faça uma visita e fale com o ancião, com o diácono na porta da igreja. Fala assim: olha, eu estou fazendo um estudo bíblico online e eu conheci, né, a pessoa, o Elias, né, me fez um convite especial para mim participar aqui, para mim estar aqui na igreja, e eu quero conhecer um pouco mais. Visite uma igreja adventista e conheça mais da palavra de Deus, conheça mais, né? Nós temos outros estudos, faça outros estudos se você quiser, né? Procure lá o ancião, o diácono, o pastor, ok? Os cultos na igreja adventista são sábado às 8h45 da manhã, você pode chegar na igreja, no domingo à noite, tá? Às 19h15 e às quartas-feiras, às 19h15, ok? Sucesso para você, que Deus te abençoe. Eu estou orando por você, ok? Está abençoado ou abençoada em nome de Jesus.